Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Se você pudesse colocar de pé. Bendito seja o nome de Jesus, amém? Que nos trouxe até aqui. Feche os teus olhos, abre o teu coração. Que o Senhor continue fazendo a boa obra que Ele começou na sua vida. Que a presença dEle continue te conduzindo, te alimentando, te suprindo em todas as coisas. Que você continue firmado em sua presença. Que você continue sendo perdoado por Deus todos os dias. Que você continue recebendo graça sobre graça. Graça sobre graça. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã. É o último culto do ano, Senhor, e viemos aqui mais uma vez para te adorar como corpo, como comunidade de fé. Viemos aqui para, entre nós, entre os irmãos, exaltar o teu nome. Bendito seja o teu nome, Jesus, que não nos deu por presa ao nosso inimigo. Bendito seja o teu nome que nos trouxe até aqui e nos livrou das muitas águas. Bendito seja o teu nome que renovou a tua misericórdia sobre nós todas as manhãs. Todos os dias desse ano, por todas as manhãs, a tua misericórdia foi renovada sobre nós e por isso nós estamos aqui. E por isso nós te agradecemos. Nós reconhecemos a tua boa mão, tua graça e teu amor para conosco. Nós viemos aqui para te adorar. Nos ensine mais uma vez, Senhor. Que o Senhor seja entronizado em nosso meio, que o Senhor seja exaltado em nosso meio. É para isso que nós viemos aqui, para declarar que o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei sobre nossas vidas, aquele a quem entregamos a nossa vida e descansamos em Ti. Em meio a lutas, em meio a guerras, descansamos na Tua presença, Senhor. Que a Tua presença continue nos conduzindo e nos levando ao porto desejado, nós te pedimos. Se conosco nessa manhã e seja adorado em nosso meio. Vamos adorá-lo porque Ele é digno da nossa adoração. Exalte o nome do Senhor nessa manhã. Adore-o de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Adore-o em espírito e em verdade. Adore-o como um verdadeiro adorador. Aqueles que o Pai procura, aqueles que o Pai busca, aqueles que adoram o nome do Senhor, adorem em espírito e em verdade. Vamos adorá-lo, adore-o.
feridas, flores fez nascer, e em meu peito um selo, eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim. Dos vales posso avistar as colinas, e delas posso
Santa é a tua presença, Senhor. Nós clamamos porque somos o teu povo, Senhor. Povo que se chama pelo teu nome. Nós somos o teu rebanho, as tuas ovelhas. Cuidados por ti, pastoreados por ti. Nosso amado pastor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós te amamos, Jesus, o bom pastor, aquele que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Reconhecemos o teu amor, tua grandeza, a tua graça e a tua soberania. Reconhecemos o teu caminho sobre nós, reconhecemos a tua vontade sobre nós e nos submetemos a ti, Jesus. Nos colocamos debaixo de tuas asas e descansamos à tua sombra, debaixo das tuas sombras, debaixo das tuas asas. Nome sobre todo outro nome, não há nome como o teu nome, Jesus. Que o Senhor tenha sido exaltado ao longo desse ano. Que o Senhor tenha sido exaltado em nosso meio ao longo desse ano. E que o Senhor continue sendo a razão de todas as coisas. Para nós, tu és a razão de tudo. O Senhor tem a primazia. O Senhor é a primeira parte e a parte principal de todas as coisas na nossa vida. O Senhor é o cabeça. O Senhor é o cabeça. Reconhecemos a tua grandeza, Jesus. Continua conosco. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe o nosso coração diante do Senhor. E continua nos conduzindo, que a tua presença continue no nosso meio. É a única coisa que nós te pedimos. Que a tua presença permaneça no nosso meio e em nós. Te amamos e te exaltamos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Ele. Batam palmas ao Senhor, disse o salmista. Te exaltamos, Senhor, te exaltamos e te entronizamos. A Ti a honra, a Ti a glória. A Ti seja todo o domínio, toda a majestade. A Ti sejam todas as coisas. Exaltado seja o Senhor. Exaltado seja o Senhor. Aleluia. Bendito seja o Teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar. Glória a Deus. Podem sentar. Aleluia. Enquanto nossos filhos vão lá para o espaço deles, eu quero passar alguns recados aqui. Quem nos visita essa manhã? Você veio pela primeira vez. É a sua primeira vez aqui, não é a sua segunda vez, é a sua primeira vez. Cadê você? Ali tem mais alguém? Ali em cima, ali, glória a Deus. Deus abençoe muito a vida de vocês que nos visitam, tá bom? Sejam abençoados, abençoadas, e que a presença do Senhor esteja sobre você e ministrando o seu coração em nome de Jesus. Deus abençoe. Queridos, hoje nós chegamos ao nosso último culto. O Guto, consegue só diminuir um pouquinho a luz? Porque senão eu não enxergo aqui. É o contrário aqui. Eu preciso de menos luz para enxergar. Obrigado. Chegamos ao nosso último culto do ano, irmãos. Uau! Uau! Chegamos. Nem sei como, mas chegamos. Glória a Deus, né? Deus é bom. E nós vamos cear juntos, último culto do ano. Família Giovanetti, aproveitaram lá? Glória a Deus. Glória a Deus.
E nós vamos cear aqui juntos, e vai ser uma bênção, e aí a gente volta dia 11, ok? Dia 11 de janeiro, então nós vamos ter 2 finais de semana, que justamente final de semana do Natal e o final de semana do Ano Novo, onde nós vamos, como igreja, descansar, amém? Cuidar da família, né? Estar em família, valorizar o tempo em família. Então, nesse intervalinho aqui, 2 semanas, 2 finais de semana, em nome de Jesus, priorize a sua família. Gaste tempo em família. Passe Natal e passe a virada, o Ano Novo, em família. Não que você não possa passar com amigos mais chegados do que irmãos, não é isso, tá? Mas submeta a sua escolha ao Senhor. Consulte o Senhor para você fazer tudo o que você precisa fazer, amém? E aproveite para descansar, né? Gente, que ano, né? Só tô o pó, né? A gente só tá o pó, né? Mas chegamos, estamos aqui, só o fiapo, mas estamos aqui. Então descanse em nome de Jesus, descanse no Senhor, descanse, mas sempre em conexão com o Senhor, sempre mantendo a chama do seu coração acesa, sempre em conexão com o Senhor. E em nome de Jesus, eu já falei isso domingo passado, mas eu vou voltar a falar, que a mesa que vocês estiverem, Natal e Ano Novo, sejam mesas abençoadas, sejam mesas assim que você veja a presença de Deus, sabe? Que você olha e você fala assim, cara, Jesus estava aqui comigo, sentou comigo, comeu comigo, ceou comigo, celebrou comigo, e tudo apontou para Ele, tudo diz respeito a Ele, tudo girou em torno dEle, amém? Então nós paramos hoje é o nosso último culto do ano, e dia 11 de janeiro nós recomeçamos com Cristo, para mais um ano, amém? E outro recado que eu preciso dar para vocês é que depois de amanhã, terça-feira, dia 23, nós faremos a ação social lá na comunidade do Jardim Travinhas. Então nós vamos nos encontrar lá mesmo, às 10 horas da manhã, tem um grupo de WhatsApp que vai estar todas as informações ali, nós vamos nos encontrar ali, e a gente vai fazer uma ação de Natal mesmo ali, vai ser uma bênção. E nós vamos distribuir as sacolinhas, né, que vocês presentearam as crianças ali. Então, se você não trouxe a sacolinha ainda, espero que você tenha trazido hoje, você que pegou o nome da criança para adotar essa criança para o Natal, você pode levar lá amanhã, depois de amanhã, lá na terça-feira, às 10 da manhã, e entregar você mesmo para a criança que você adotou. É um convite que a igreja faz para os seus membros, tá? Participar, há várias maneiras de participar, tá? Uma delas é pisando ali, né? É estando ali. Outra é orando, outra é abençoando financeiramente essa obra. Então dá para abençoar e dá para se envolver de várias maneiras, tá? Então a gente vai distribuir esse presente para as crianças, a gente vai dar o frango, o franguinho, glória a Deus, o franguinho de Natal ali para as famílias, né? O franguinho não, né? Um frangão, né? Frangão, né? Aquele frangão de padaria, tá ligado? É de padaria mesmo, tá? É frango de padaria, é aquele que a gente compra no domingo, é o mesmo frango, tá? Então é o frango, é um panetone não, chocotone, não vou fazer propaganda aqui, mas é da melhor marca, tá bom? É da melhor marca, tá? A gente vai distribuir um panetone por família ali na comunidade, um frango por família, e todas as crianças ali vão receber presentes de Natal. E é claro que isso é só uma isca, né? Uma isca. O principal, eu creio que é a presença de Deus ali sendo manifesta, é a palavra sendo pregada, é Jesus passeando ali no meio da comunidade e tocando um por um ali, pessoas que de verdade não têm perspectiva nenhuma de vida, de verdade. Pessoas que vivem em condições assim que você fala, não é possível que alguém viva assim. Viver não, sobreviver. Na verdade essa é a palavra certa, eles sobrevivem. Então é o mínimo do mínimo do mínimo o que a gente vai fazer terça-feira, e você está convidado para isso. Você está convidado para isso.
tá? Então, se você pegou, mais uma vez eu vou reforçar, se você pegou um nome de uma criança e ainda não entregou o seu presente, por favor, faça isso. A ação é terça-feira já. Glória a Deus! E tem lugar para estacionar lá, tá? É tranquilo, é uma rua que dá para parar tranquilamente, tá bom? É perto, região do Morumbi, perto do Colégio Porto Seguro. Você entra ali nas ruazinhas que tem ali. Tem a comunidade carente e ali tem muito lugar para estacionar, então é tranquilo, a gente vai estar em comunidade de fé, atendendo uma comunidade carente, amém? Vai ser uma bênção. Glória a Deus. Se você pudesse colocar de pé, nós vamos estender essa adoração ao Senhor, ofertando, devolvendo o nosso dízimo. Eu vou te passar a chave Pix da comunidade, e se você tiver esse entendimento no seu coração, adore-o com suas finanças. A chave Pix é um e-mail, tá? É pix@basecomunidadecristã.com. pix@basecomunidadecristã.com. Vamos adorar. Nós entregamos mais uma vez nossas finanças a Ti, pedindo que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Proteja o nosso coração das finanças e proteja as nossas finanças de todo roubo. Em nome de Jesus, que cada família aqui seja suprida em absolutamente tudo. Sejamos supridos financeiramente, nos trabalhos, nos negócios, nas carreiras profissionais. Meu Deus, que o ano que vem, nós como igreja aqui, nós como povo de Deus, povo que se chama pelo Teu nome, a gente viva as Tuas promessas na área financeira. Que no nome de Jesus Cristo os céus derramem sobre nós, Pai, tudo aquilo que vamos precisar, tudo aquilo que essa comunidade vai precisar. Que tudo venha do céu, que tudo venha do céu. Nós não queremos nada da terra, Senhor. Nós queremos que venha do céu.
O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. É o que disse João Batista. E nós queremos viver essa palavra, Senhor. Oramos nessa manhã para que tudo o que a comunidade receber, incluindo as famílias aqui, incluindo cada casa aqui, tudo venha do céu. Toda a provisão, todo o sustento, todas as ideias, todos os negócios, tudo, absolutamente tudo, venha do céu. Nós consagramos nossas finanças a Ti, nós consagramos a Ti, declarando que elas pertencem ao Senhor, elas são do Senhor. E o que o Senhor faz é só nos emprestar de alguma maneira, nos colocar em nossas mãos para que a gente administre. E para isso nos dê todo o discernimento e toda a capacitação, Senhor. Nos dê inteligência e sabedoria, nos dê sabedoria do alto para administrar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, na mão de cada um aqui. Que ano que vem, aqueles que sofreram financeiramente, que eles resistam e sejam abençoados por Ti, Senhor. As empresas que sofreram nesse ano, Senhor, que elas vivam algo diferente no ano que vem, Senhor. Aqueles que se arrastaram em suas empresas esse ano, que eles vivam algo novo profissionalmente, Senhor. Que o Senhor abra uma porta nova, que o Senhor faça um milagre, alguma coisa diferente no ano que vem. É o que nós te pedimos. Enche-nos com vigor, com força, para produzir no ano que vem, Senhor. Para produzir, para semear a terra e para colher também, Senhor. Que haja colheita para todos aqui, Senhor. Tudo que foi semeado, venha como colheita, Senhor. Oramos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podem sentar. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Glória a Deus. Obrigado, Lari. Obrigado, Tiago. Até daqui a pouquinho, se Deus permitir. Domingo passado nós falamos sobre a história que Lucas registrou em seu evangelho, Lucas capítulo 2, a história de José e Maria, os pais de Jesus, que eles foram para a festa da Páscoa e ao voltarem para Nazaré, eles vão para Jerusalém, e ao voltarem para Nazaré, eles simplesmente esquecem de Jesus em plena Jerusalém. Então Jesus lá com seus 12 anos de idade, ele é deixado para trás, ele foi deixado para trás ali. E essa palavra, irmãos, ela teve a intenção de abrir os nossos olhos, de abrir o nosso entendimento de alguma maneira, para a gente avaliar na nossa vida assim, aonde está Jesus, né? Que posição que ele ocupa na nossa vida? Se ele está perto, se ele está no meio do caminho, se ele ficou para trás mesmo, se ele está distante, se ele é percebido, se a gente percebe a presença dele, ou se a gente já nem nota que ele não está lá, né? Essa palavra veio para isso. Ok, eu creio, sabe? A gente crê e espera que a gente nunca esqueça Jesus para trás, nunca deixe Jesus para trás, né, em algum ponto da nossa trajetória, do nosso caminho. E eu quero crer que a gente vai ter sempre a certeza de que Jesus está conosco, né? O Deus Emanuel, Jesus conosco. Mas se você perceber, pode acontecer, em nome de Jesus não, mas pode acontecer da gente esquecer quem Ele é. Não esquecer de Jesus, não. Jesus está aqui. Mas numa situação da nossa vida, a gente simplesmente esquece de quem Ele realmente é. Na crise, a gente esquece de quem Ele é. No BO que a gente tem que resolver naquele dia, a gente esquece de quem Ele é. Esquece de que Ele é o provedor. Esquece de que Ele é aquele que vem para nos consolar em meio a uma tristeza, em meio a um luto. Esquece que Ele é a fonte
de toda a sabedoria que a gente precisa para ter soluções para as coisas. Ele é uma fonte inesgotável de soluções. A gente simplesmente esquece. Jesus está ali comigo, ok? Eu creio que Ele está lá, mas na hora do vamos ver, eu esqueço que Ele é o meu conselheiro. Eu vou esquecendo de quem Ele é, eu esqueço que Ele é meu Senhor, eu esqueço que Ele é o meu Salvador, eu esqueço que Ele é a minha esperança em meio às lutas, as mais terríveis lutas que eu estou enfrentando. Sabe do que a gente mais esquece, talvez? Que Ele é o nosso escape em meio às tentações da vida. Nós vamos ser tentados todos os dias da nossa vida. E a gente esquece que Ele é justamente o nosso escape para fugir de uma situação tentadora que vem para nos derrubar. Vocês estão entendendo? Amém. E hoje eu quero compartilhar algo a respeito da necessidade que todos nós temos. Todos mesmo, tá? Todos. Eu, você, eu, tu, ele, vós, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Faltei nessa aula, mas eu fiz Mobral depois, tá? Eu estava conversando com o Fábio, filho de Samuel. E o que você gosta mais? Tal? Eu gosto de todas, menos matemática. Eu falei, nossa, eu sou o contrário. Eu gosto de matemática, não gosto mais de nada. Aí eu falei, português era a aula mais terrível para mim. A mais terrível para mim. Redação, então, meu Deus do céu. Era uma tortura ter que fazer uma redação. Só Deus mesmo para fazer a gente preparar uma palavra, viu? Então, com essa palavra de hoje, eu quero, assim, de alguma maneira, incentivar você e compartilhar a ideia de que todos nós, tá, temos a necessidade de ter a presença de Deus. A presença de Deus. Ela precisa fazer parte do nosso dia a dia. Como? Como que a presença de Deus age? Como um termômetro. Como um termômetro, sim, que indica se há alguma anomalia. Sabe quando você põe um termômetro na criança? Vou ver se tem alguma anomalia nela, alguma doença, alguma coisa. O termômetro te sinaliza. É como um termômetro, é como um direcionador, é como um motivador da sua vida. É a presença de Deus. A presença que vai te direcionar para todas as coisas. E quando nós avaliamos qual é a nossa condição, dependendo da conclusão a que nós chegamos, é necessário fazer o caminho de volta a Jerusalém. Amém? Certo, Ronaldo? Né? Caminho, Ronaldo. Nós precisamos muitas vezes fazer o caminho de volta para Jerusalém, aonde Jesus está. Jerusalém. José e Maria, quando se deram conta, a gente viu isso no domingo passado, quando José e Maria, quando cai a ficha deles, eles se dão conta de que Jesus tinha ficado para trás, eles se desesperaram, eles entraram em desespero. E isso é um bom sinal, isso é um excelente sinal para nós. Se desesperar pela ausência do Senhor na nossa vida. José e Maria, eles pararam tudo, eles simplesmente pararam o que estavam fazendo, pararam de ir para onde eles estavam indo e fizeram o caminho de volta para encontrar com Jesus. Aonde? Aonde? Vamos, igreja, aonde? Em Jerusalém. E nós precisamos, se for o nosso caso, e muitas vezes parar tudo. Parar tudo. Não, mas eu não posso parar. Para tudo. E faça o caminho de volta. Porque a pior coisa que pode acontecer, irmãos, é a gente ficar indiferente diante da falta de Jesus na nossa vida. É a pior coisa que pode acontecer para um cristão. É ficar indiferente à falta de Jesus. É o cristão morno esse. Ele fica indiferente. Então, mais que voltar para Jerusalém, nós precisamos fazer tudo na presença de Deus e permanecer com Cristo até o fim da nossa vida. Amém, queridos? Irmãos, nós chegamos ao final do ano, né? Mais um ano que voou, e um ano que de tranquilo e de fácil não teve nada, pelo contrário, foi um ano, como eu posso dizer, intenso e tenso, né? Foi, eu sei que foi. E ok, faz parte.
Em tudo Deus nos ajudou. Em tudo Deus nos suportou. Graças a Ele, ao Senhor, Ele cuidou de cada um aqui. Em meio a lutas? Sim, mas Ele cuidou com muita graça, sabe? Muita graça da parte dEle. E Deus cuidou não só de cada um aqui, mas Ele cuidou da igreja, irmãos. Da igreja. Foi um ano muito importante na construção dessa igreja, da nossa comunidade de fé. Muitos fundamentos foram estabelecidos, as bases, né, foram estabelecidas. E eu creio, sabe, em nome de Jesus, que 2026 a gente vai continuar estabelecendo os fundamentos, continuar estruturando a base comunidade cristã, e passos importantes dessa comunidade continuarão sendo dados. Você crê nisso? Amém. Mas sempre com uma condição. Sempre não abrindo mão de algo. O quê? A presença do Senhor. A presença do Senhor, a presença de Deus em cada passo que está sendo dado. Eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 33, livro de Êxodo capítulo 33, eu vou ler do 12 ao 16. Eu já passei no grupo, espero que você tenha lido. Diz assim o texto. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe, o Senhor respondeu a Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Até aí. Feche teus olhos. Pai, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, na Tua palavra, Senhor. Nos dê discernimento, que o Teu Espírito Santo fale conosco, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender a Tua mensagem e que essa palavra entre no nosso coração e que ela nunca seja roubada, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor fale de forma particular com cada um, que o Senhor fale para a comunidade de fé como um todo, que a Tua graça se manifeste no nosso meio, é o que nós te pedimos, oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Resumindo o que Moisés disse: se a Tua presença não vai, eu também não vou. Se o Senhor não for, nem conta comigo, eu também não vou. Pai, nós não daremos um passo sem a Sua presença. Essa é a condição de Moisés diante do Senhor. Uma pergunta: o quanto essa verdade, se a Tua presença não vai, eu também não vou, se você, Deus, não estiver lá, ali eu também não estarei, o quanto essa verdade está enraizada no nosso coração? O ano está acabando. Se você avaliar como foi seu ano de 2025, avaliar todos os meses, mês por mês, sinceramente, você veria Deus assinar embaixo, assim, confirmar com a assinatura do céu, assim, ele foi onde eu fui, ele fez o que eu falei, ele realmente não foi aonde eu não fui? Você veria Deus assinar, confirmar que os seus passos, os meus passos, os nossos passos foram dados sempre na presença do Senhor? A presença do Senhor, igreja. Melhor lugar para se estar. Melhor lugar para enfrentar guerras. Melhor lugar para passar lutas.
A gente vai passar luta, aí eu escolho, ou eu passo na presença de Deus, ou eu passo longe da presença de Deus. Você escolhe, eu escolho. Eu prefiro passar lutas na presença de Deus. A presença de Deus, irmãos, o melhor lugar para se estar. Não importa o que você esteja passando, é o melhor lugar para se estar. E se a presença é o melhor lugar, pensa comigo, qual é o pior lugar? A ausência. Pior lugar para se estar é na ausência. E que a ausência de Deus cause um incômodo dentro de nós, no nosso espírito, que o Espírito Santo de Deus incomode toda vez que a gente, por algum motivo, deixar Jesus para trás. Toda vez que nós, por algum motivo, esquecemos Jesus por aí, esquecemos de convidar Jesus para algum lugar. Pense no desespero de Maria e José, quando eles perceberam a ausência de Jesus entre eles. Eles se desesperaram, sabe, irmãos? A gente precisa orar muitas vezes para a gente ter essa sensibilidade. Para a gente ter uma sensibilidade espiritual de que a ausência de Cristo na nossa vida desperte em nós um desespero de verdade, um desespero no nosso coração. E além de ter um desespero pela ausência, um desespero tamanho igual também de reencontrar com Cristo. Tipo, eu me afastei, estou em desespero, agora eu tenho que me desesperar, sabe para quê? Para voltar. Para ir de encontro a Cristo de novo, um desespero no nosso coração por reencontrar. E está em meio à presença de Jesus. Moisés, quando disse para Deus, se a tua presença não vai, nem me faça subir deste lugar, eu creio que não deve ter sido em tom de desespero, porque ele estava ali com o Senhor. Não foi com um tom de desespero. Maria e José sim, Moisés não. O sentimento de Moisés era assim, é uma condição. E eu não abro mão disso. Se o Senhor quiser que eu siga em frente, eu vou. Eu topo qualquer coisa, Senhor. Mas desde que o Senhor esteja lá. Foi uma condição dada por Moisés para Deus. E é muito forte isso, porque quem somos nós, né? Para chegar para Deus e falar assim, vai ser assim. Eu não vou se o Senhor não for. Mas essa é algo que agrada ao Senhor. Essa é uma ousadia que eu creio move o coração de Deus para o teu povo. Eu só farei algo se o Senhor falar comigo. Eu só darei esse passo se o Senhor estiver. Nós, como comunidade de fé, nós só daremos passos se o Senhor confirmar todas as coisas. Eu creio que essas são coisas que agradam o coração do Senhor. E nós precisamos estabelecer isso na nossa vida, diante do Senhor. Porque a presença de Deus, irmãos, ela tem que vir antes da promessa. Eu creio que Deus tem promessa para você. Mas a presença de Deus precisa ser o fundamento da promessa. A presença de Deus, ela tem que vir antes da bênção. A presença de Deus precisa vir antes de qualquer coisa na nossa vida. Você está pensando em fazer algo? Está pensando em namorar? Faça isso na presença de Deus. Está pensando em noivar, em casar? Faça isso na presença de Deus. Você está pensando em empreender? Faça isso na presença de Deus. Está pensando em mudar de emprego? Faça isso na presença de Deus. Está pensando em mudar de área? Faça isso na presença de Deus. Tenha como condição de qualquer mudança na sua vida a presença de Deus ali. Você vai falar qualquer coisa. Faça sabendo que o Senhor está ali ouvindo tudo. Você vai olhar qualquer coisa, faça sabendo que os olhos do Senhor estão sobre você. Tudo que você fizer, faça na presença de Deus. A decisão que você for tomar, faça na presença de Deus. Olha o que Davi escreveu no Salmo 16, verso 8. O Senhor, quanto ao Senhor, a respeito do Senhor, eu o tenho sempre à minha presença. O salmista Davi está declarando isso. Quanto ao Senhor, eu o tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, eu não serei abalado.
Deus quer que a sua presença, a presença dele, de Deus, esteja conosco em todo momento. E para sempre, irmãos. Não é um dia sim, um dia não, numa oportunidade importante, outras não. É absolutamente todo o tempo, em todo o tempo, porque a presença, irmãos, ela é uma garantia de que aconteça o que acontecer, nós não seremos abalados. Quanto ao Senhor, eu tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Então a presença de Deus, ela vem como um fundamento que evita que a gente caia. A gente não cai. Porque ali a presença de Deus está nos sustentando. Davi sabia que havia a possibilidade de alguém perder a presença de Deus. Por isso ele ensinava os seus irmãos a celebrarem o nome do Senhor dessa forma assim. Eu vou ler 1 Crônicas 16:11. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Davi ensinava o que ele mesmo fazia. Busquem perpetuamente a sua presença. Isso fala de uma busca constante. Isso fala de uma busca que não tem um prazo. Eu buscarei o Senhor até tal dia, porque aí depois eu já vou ser cheio e eu vou conseguir andar por um ano. Não. Eu vou num culto que aí eu me abasteço e aí eu vou ter presença de Deus para mais 2 meses. Não. Não é isso que o texto diz. O texto diz: buscai o Senhor perpetuamente, buscai a sua presença. Perpetuamente não parem de buscar, não se cansem de buscar. Davi viu o que acontece com alguém que foi chamado pelo Senhor, mas que não buscou mais o Senhor. Ele viu. Ele viu que se transformou o reinado de Saul, do caos que virou aquele reinado. Tudo o que é abalável será abalado. Davi viu que Saul começou bem, irmãos. Davi viu que Saul começou na presença de Deus. Em 1º livro de Samuel 10:10, mostra que o Espírito Santo vai até Saul e toma Saul, se apossa de Saul, enche Saul. Mas lá na frente, no capítulo 18, verso 12, 1 Samuel 18:12, o texto mostra que o Senhor se retirou de Saul. Ou seja, em outras palavras, Davi viu Saul começar bem e terminar mal. Davi viu Saul perder a presença de Deus diante dos seus olhos. E talvez, tendo isso na sua memória, na memória de Davi, ele se desesperou pela presença de Deus. Ele se desesperou até da possibilidade de perder a presença de Deus. Quando ele mesmo errou e caiu, vocês conhecem a história, ele adulterou, ele premeditou um assassinato, ele caiu e caiu feio, e naquele momento, quando a ficha cai, quando ele é confrontado pelo profeta Natã, quando o Senhor vai até ele e diz: é você que pecou, você é esse homem, ali Davi tem um senso de desespero e ele entra em contrição diante do Senhor. Salmo 51, verso 11, ele diz assim: Senhor, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Foi o único pedido de Davi, no perdão que ele pediu a Deus. Senhor, não me retires a tua presença, que eu não saia da tua presença, não me repulses da tua presença. Davi não pediu para Deus poupá-lo, Davi não pediu para Deus não tirar o reino dele. Davi não pediu para Deus tirar seu ministério, sua chamada. Davi não pediu para Deus tirar sua carreira. Davi não pediu para Deus não tirar os seus bens. Davi não pediu para Deus ir tirando tudo dele. Não, Deus, olha, só não tira os meus bens, só não tira a minha carreira, só não tira os meus negócios, só não tira o meu trono. Eu sou rei aqui, o Senhor mesmo me colocou, não me tire o reinado, Senhor. Davi não pediu nada disso. A única coisa que Davi pediu foi: Senhor, não me repulses da tua presença, não me retires do teu Santo Espírito.
Davi não se apoiava no dinheiro. E olha que ele era bilionário. Ele não era milionário, ele era bilionário. Davi, ele não se apoiava no cargo. Não, eu sou rei, eu sou acima de tudo e todos aqui. Ele não se apoiava em funções, em cargos, em crachás. Davi não se apoiava na imagem dele, o que vão pensar de mim. Davi não se apoiava em nada disso, o que vão dizer, o que vão contar sobre o rei de Israel por aí. A preocupação de Davi era outra. Ele sabia que tendo o Senhor, ele tinha tudo. Tendo o Senhor, ele tinha tudo e era nisso que ele se apoiava, na presença de Deus. Olha o que ele escreveu no Salmo 16, verso 2. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. É mais ou menos assim, você olhar para um rei como esse e falar assim, como assim você não tem outro bem? Como assim você só tem o Senhor? Você tem tudo o que você quer. Você tem um reino mais próspero. Você tem tudo o que você quiser. Você tem bens, você tem terras, você tem isso, você tem aquilo. Você tem até um nome. Todo mundo conhece você. Você tem autoridade. Como assim você, rei Davi, me escreve um negócio desse? Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo senão a ti somente. Como assim? Que raio de entendimento espiritual é esse que eu preciso ter? Que nível de intimidade é essa que eu preciso ter com o meu Senhor? A ponto de virar e falar assim, não, na verdade a única coisa que eu tenho, que é a coisa mais preciosa da minha vida, é o próprio Senhor. E ele continua no verso 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Davi está adorando o Senhor. Davi está mostrando quem é o Senhor e quem Ele deve ser para nós. Davi fala aqui que o Senhor é o seu arrimo. Ele usou uma palavra hebraica aqui para arrimo, tamak. Essa palavra significa assim, eu vou ler. Segurar com firmeza. É o arrimo, tá? Segurar com firmeza. Sustentar, amparar, manter, guardar, segurar-se um no outro, agarrar-se um no outro. Davi usa esse termo para dizer assim, o Senhor é o arrimo da minha sorte. Você sabe o que é um muro de arrimo? Engenheiro Cláudio, engenheiro Rodrigo. Tem mais algum engenheiro aqui? Engenheiro Tom. Mais engenheiros aqui no nosso meio? Tá bom, né? 3 engenheiros, tá bom, né? Dá para fazer alguma coisa, hein? Ô, glória! Você sabe o que é um muro de arrimo, irmãos? Você sabe? Engenheiro Cláudio, engenheiro Rodrigo Murata e engenheiro Tom. Me corrija se eu estiver enganado. É uma construção para segurar outra construção. É algo que você faz ali para conter, vamos dizer, aquilo que precisa ficar de pé. Aquilo que foi edificado para ficar de pé. Então você entra com um arrimo, uma construção para dar esse apoio. É algo que vai sustentar uma outra construção. É uma construção que vai equilibrar a outra construção. É uma construção que vai, por exemplo, equilibrar a pressão de um terreno. A pressão que o terreno exerce sobre algo. É uma construção que vai dar estabilidade a um terreno, a uma outra construção. Muro de arrimo é conhecido como muro de contenção. Muro de contenção. Então ele vai servir como uma proteção de uma casa, ele vai servir como uma proteção de um terreno. Davi está mostrando aqui que Deus é como esse muro que segura
tudo e que nos sustenta nos dias das maiores pressões que a gente enfrenta. Ele está dizendo assim: eu sou o arrimo da sua vida. A pressão virá, você vai se sentir assim amassado, moído, pressionado, mas eu estou como arrimo da sua vida, dando equilíbrio, estabilidade e dando força para você permanecer de pé. Exatamente nos dias que você acha que você não vai aguentar. É para isso que serve o arrimo. Irmãos, o cristão verdadeiro, de verdade, tá? Um cristão mesmo, tá? Aquele que tem vida com Jesus, ele vai passar por muitas guerras. A impressão que dá é que quanto mais você se relaciona com Cristo, mais luta você tem. A impressão que dá é que quanto mais você tem intimidade, gera intimidade com o Senhor, mais o próprio Senhor vai te quebrando no meio. Né? E Ele não se contenta em só quebrar em 2, 3, 4 pedacinhos na sua vida. Né? Você olha, Deus, tá bom, chega. Eu já entendi. Ele fala, entendeu nada. E Ele quebra em mais outros pedacinhos. E Ele vai quebrando. Aí você fala, não tem mais o que quebrar. Deus, não tem mais o que quebrar. Ele fala assim, não dá para quebrar, mas dá para esfarelar. Né? Não dá para quebrar, mas agora eu vou moer você. Mas, filho, eu te amo tanto, filho. Eu te amo tanto que, assim, dá glória a Deus, porque o meu filho foi moído por você, então dá glória a Deus aí. Então eu vou te moer, eu vou te amassar, eu vou te prensar. E a gente só consegue suportar tudo isso porque tem um arrimo nos sustentando. Porque tem um muro de proteção à nossa volta, cuidando da nossa casa, cuidando do nosso terreno. Então, se a gente estiver na presença de Deus, ainda que sob pressão, nós não vamos desbarrancar por aí, em nome de Jesus, amém? Nós não vamos desbarrancar, a casa não vai ruir, a casa não vai cair. E porque Ele é o nosso arrimo, tu és o arrimo da minha sorte, Ele vai nos segurar com firmeza, irmãos, com firmeza. Lembra o significado da palavra arrimo, tamak, que Davi usou? Então Ele vai nos segurar com firmeza, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos amparar, Ele vai nos manter de pé, Ele vai nos guardar em todas as situações, a ponto dele se agarrar em nós e nós nos agarrarmos a Ele, a ponto de eu e Ele, você e o Senhor estarem um agarrado no outro. Essa é a definição da palavra arrimo que Davi usou. Então que 2026, irmãos, em nome de Jesus, a gente esteja assim, agarrado ao Senhor, sabe? Agarrado ao Senhor, preso ao Senhor, e que Ele agarre em nós também, em nome de Jesus, amém? José e Maria voltaram para Jerusalém para estar com Jesus. E Jerusalém na Bíblia, ela é cheia de significados. Jerusalém, quando a gente olha no mapa geopolítico, no mapa físico, ele ocupa o centro geográfico. Se você olhar o mapa, né, você vai olhar ali no centro do mapa mundi, Jerusalém. Todas as nações, todos os continentes em volta de Jerusalém. Em termos espirituais, Jerusalém representa o lugar central definido por Deus. Em termos espirituais, o Senhor definiu ali Jerusalém como o lugar central. E voltar para Jerusalém para encontrar com Jesus é voltar a viver no centro da vontade de Deus. Se Jerusalém é o centro espiritual, quando eu faço esse caminho de volta para Jerusalém, isso é um simbolismo, tá? Não é para você pegar um avião e ir para Jerusalém, tá bom? E também não é para assim, nossa, eu não consigo ir para Jerusalém, ai, minha vida não vai andar. Não tem nada disso, tá bom? Você não precisa, de verdade, irmãos, em nome de Jesus, é legal, é especial, ok, tudo bem, mas você não precisa visitar Israel para alguma coisa acontecer na sua vida, tá bom? Tá bom? Então, se a gente não conhecer a Jerusalém aqui da terra, tem uma Jerusalém que é celestial. Essa é a que importa para nós. Amém, queridos? Tudo bem? Então, mas vamos lá.
Quando eu faço o caminho de volta para Jerusalém, em termos espirituais, eu estou voltando ao centro. Eu estou fazendo com que Deus, eu quero viver o centro da tua vontade. Não mais a minha vontade, mas a sua vontade. Jerusalém, a Bíblia ela chama Jerusalém de a cidade do grande rei. A cidade do grande rei. Salmo 47, o salmista, ele vai falar que Deus é o grande rei de toda a terra. Aí o mesmo salmista, ele vai para o próximo Salmo 48, e ele vai especificar, ele aponta exatamente para Jerusalém como sendo a própria cidade do nosso Deus. E voltar para Jerusalém é voltar para um lugar, ou o lugar, em que existe, sabe o que, irmãos? Um Senhor sobre a sua vida. Em que existe um rei sobre a sua vida. Voltar para Jerusalém é voltar para um lugar em que existe um governo sobre a sua vida, um reinado sobre a sua vida. E isso tudo é espiritual. Voltar para Jerusalém é voltar a caminhar debaixo de um governo celestial. O céu e o rei que está no céu regendo a nossa vida. Irmãos, Jerusalém é o lugar do alto monte de Deus, o Monte Sião. Essa é Jerusalém. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor tem um lugar alto para nós. Um lugar alto para nós estarmos. Um lugar alto para nós caminharmos. Que 2026 a gente caminhe em lugares altos, irmãos. A gente caminha por vale muitas vezes, ok. E às vezes o vale piora, às vezes ele deixa de ser só vale, às vezes ele passa a ser o vale da sombra da morte, né? Faz parte, tudo bem, faz parte. Mas eu quero caminhar em lugares altos, eu quero caminhar assim, como a Bíblia diz, nos altos montes de Deus. E Jerusalém simboliza isso. Deus, eu quero transitar na minha vida estando em lugares altos. O que significa isso? Não é ser conhecido, não é ser rico. Não é ser importante. Estar em lugares altos, biblicamente falando, significa estar próximo a Deus. Estar na intimidade com Deus. Estar em lugares onde Deus está. São nesses lugares que nós precisamos estar e nos desesperarmos para estar. A Bíblia mostra que Jerusalém é a cidade amada de Deus, irmãos. Não é Nova York. Não é Nova York. Não é Paris, não é Paris, não é Londres, Tóquio, não é o Rio de Janeiro, não. Hoje vai ter um joguinho lá, hein? Senhor. Volta, sai da carne, volta, voltei. Não é São Paulo, não é Roma, não é Roma, a cidade amada pelo Senhor, biblicamente falando, tem um nome, se chama Jerusalém. E voltar para Jerusalém é como a gente compreender um amor que não se explica, um amor que de verdade a gente não entende. Não é possível, cara, que esse Deus ama assim. Ai, Deus, desculpa, eu nunca vou conseguir amar como o Senhor, e é verdade. Teu papel, meu papel é crer, acreditar e receber esse amor, um amor que é incondicional. Eu quero compreender esse amor. Eu quero compreender um amor que, cara, que nunca desiste de mim, que nunca desiste de você, que sempre vai nos dar mais uma chance. O que seria de nós sem esse amor, irmãos? O que seria de nós sem o amor do Senhor? Jerusalém significa cidade da paz. Significado de Jerusalém, cidade da paz. Há um outro significado também que fala assim, habita em você paz. Pode parecer até controverso, né? Porque você olha para Jerusalém, de paz não tem nada, né? Você fala ali, foguete cruzando toda hora, você fala, que raio de paz é essa? Paz é a última coisa que tem ali.
E se você olhar ao longo da história, você vai chegar a essa conclusão. Nunca, absolutamente nunca, não é uma cidade de paz, não é possível. Vive em guerra, vive sendo disputada, disputas sangrentas por um lugar. Mas não será controverso se você entender e viver a paz de Deus que excede todo entendimento. É mais ou menos assim: o circo está pegando fogo ao meu redor, mas dentro de mim eu tenho paz. Que eu voltei para Jerusalém, eu voltei para Cristo, eu estou em Cristo, eu reencontrei com o Senhor e dele eu não largo. Então, dentro de mim, a paz de Deus que excede o entendimento, ela reina, ela governa. E essa paz em mim, em você, ela não está condicionada a circunstâncias externas. Essa é a paz. Por isso que Jerusalém é chamada cidade da paz. Jesus, o príncipe da paz, que nos coloca em muitas guerras, né? Esse é Jesus, prazer. Jerusalém, irmãos, ela não é uma cidade imponente. Ela não é uma cidade tecnológica. Jerusalém, ela não tem riquezas naturais. Não vão entrar lá para escavar. Nossa, tem uma fonte inesgotável de recursos minerais aqui. Não existe nada disso em Jerusalém. Se Jerusalém não fosse a cidade fundada, escolhida e amada por Deus, ela seria mais uma cidade como tantas outras, de tão simples que ela é, de verdade. O que a torna o que ela é, são coisas espirituais. Voltar para Jerusalém é voltar para coisas espirituais. E do mesmo jeito que ela não tem nada de tecnológico, nada a oferecer em recursos, ela não é imponente, não. Do mesmo jeito, voltar para Jerusalém é voltar para as coisas simples de um evangelho que é puro e simples. Isso é voltar para Jerusalém. É voltar para um evangelho que não é um evangelho manipulado, que não é um evangelho com artifícios humanos, com estratégias humanas, mas é um evangelho, uma palavra pura e simples, a simplicidade e pureza que são de Cristo Jesus. Então voltar para Jerusalém é voltar a se alegrar com as coisas simples da vida, irmãos. Tiago, Lari, vocês podem vir, por favor? Se você pudesse colocar de pé, nós vamos... Voltar para Jerusalém, irmãos, é também voltar para a maior alegria que nós podemos ter. Maior alegria, a maior promessa de todas as promessas. Uma promessa que não pode ser negociada, uma promessa que não pode ser comprada, uma promessa que não pode ser terceirizada. Ela é a promessa da salvação, irmãos. Ela é a promessa da salvação que só existe em Cristo Jesus. No Salmo 51, verso 12, Davi disse assim: restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui-me a alegria da tua salvação. Lucas 10, 20, os discípulos estão voltando de missão, Jesus os mandou de 2 em 2 e eles retornam. E eles passaram um tempo, não sei quantos dias, mas eles passaram espalhados ali na região, fazendo missões. E ali, naqueles dias de missão, eles viveram muitas coisas, eles viram muitas coisas, viram milagres, viram coisas sobrenaturais acontecendo. Pode deixar, não tem? Pode deixar. Viram milagres, coisas sobrenaturais, viram o próprio Senhor se movendo ali, viram curas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Viram sustentos sobrenaturais, viram as provisões chegando. Eles viram de tudo que você possa imaginar e de tudo que você possa querer, como cristão que você é. Coisas maravilhosas. E aí eles voltam para Jesus.
E eles começam a relatar tudo o que aconteceu. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, meu Deus, tremendo, foi isso e aquilo, meu Deus do céu, cara, eu tô anestesiado, eu subi nas nuvens, cara, eu aquilo, uau. E aí o que Jesus faz é olhar para eles e gravar o que mais importa no coração deles. Ele fez de um jeito para eles nunca mais esquecerem, e a gente não pode esquecer disso. As palavras de Jesus entraram no coração daqueles discípulos e cravaram valores naqueles corações. Jesus disse para eles: se alegrem, não porque os espíritos se vos submetem, mas se alegrem porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Ok, muita coisa nos alegra e não tem problema nenhum. Mas se a maior alegria da minha vida, se a principal alegria e a minha principal coisa que me enche, não for pensar nisso, não for pensar na eternidade, nas coisas que são eternas e não nas coisas que são terrenas, não for olhar, sabe o que, irmãos? Feche os seus olhos. Enxerga com os teus olhos fechados, e é possível, o livro da vida do Cordeiro. Enxerga com os seus olhos fechados um livro que vai ser aberto pelo Cordeiro de Deus. Só Ele pode abrir. Enxerga com os seus olhos fechados o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Essa é a maior promessa que eu e você a gente pode ter. Essa é a maior dádiva que eu e você podemos receber. Agora imagina, pensa que lá na frente um dia você vai ouvir o Senhor dizendo o seu nome, Ele lendo o livro da vida do Cordeiro e dizendo o seu nome. Eu te encontrei em mim. Eu encontrei o seu nome no meu livro. E uma vez por mês, nós celebramos a ceia. E a ceia sempre aponta para Cristo, sempre aponta para aquilo que Jesus fez. Nos comprou e nos salvou e escreveu o nosso nome no seu livro. E onde aconteceu isso mesmo? Aonde Ele nos comprou? Sim, desde a eternidade, ok. Desde antes da fundação do mundo, ok. Mas onde Ele nos comprou? Aonde Ele foi crucificado? Jerusalém. Aonde Ele foi sepultado? Jerusalém. Aonde Ele ressuscitou e hoje vive? Jerusalém. Então voltar para Jerusalém é voltar para valores, para coisas que ouro e prata não compram. Nós vamos adorar. Enquanto nós adoramos, agradeça ao Senhor pela salvação. Se conserte se for o caso. Peça perdão se for o caso. Se reconcilie com o Deus que é rico em perdoar se for o caso. Se for o caso. Nós vamos adorar. Enquanto nós adoramos, vocês são livres, vocês podem descer e se servir sua casa. Em nome de Jesus, vamos adorar. Bendito seja o teu nome, Jesus. Oh Deus, me sonda. Estás presente.
Bendito seja o teu nome, Jesus. Senhor, nos dê um coração inclinado ao Senhor. Nos dê um coração sensível a tudo que diz respeito a Ti. E coloca no nosso coração um senso de desespero por Ti. Senhor, coloca no nosso coração um clamor. Coloca no nosso coração um sinal de alerta. Ao mínimo sinal de que o Senhor está ficando para trás. Coloca em nosso coração como que um imã que nos leva de volta para a Tua presença, Senhor. Que o nosso coração, ele seja atraído pela Tua presença. Que ainda que a gente queira se afastar, não permita, Senhor. Senhor, nos amarre a Ti. Senhor, o profeta Oséias disse que o Senhor lança cordas de amor sobre o Teu povo que se afastou de Ti. Senhor, que essas cordas de amor, cordas humanas de amor, porque o Senhor usa homens, usa pessoas, usa mulheres, usa os Teus profetas, que essas cordas nos amarrem diante de Ti, nos amarrem a Ti, e essas cordas não permitam que a gente se afaste do Senhor. O que mais nós queremos, Senhor, é tudo o que a gente for fazer na nossa vida, tudo é fazer na Tua presença. Nos dê esse coração, Senhor. É disso que nós precisamos. Um coração que seja apaixonado por Ti, um coração que realmente ele pegue fogo por Ti. Tira a frieza do nosso coração. Tira a frieza e a mornidão, Senhor. Nós não queremos isso no nosso meio. Nós queremos, Senhor, um coração como aqueles dois no caminho de Emaús. Não ardia o nosso coração quando Ele expunha as Escrituras para nós? Senhor, nos dá esse coração. Um coração que pegue fogo mesmo, de amor por Ti. Tu és a razão de nós estarmos aqui. Tudo é para Ti, tudo é por Ti, tudo é por meio de Ti. E é por Tua causa, Senhor, que nós estamos aqui. Na Tua mesa, ceando como corpo de Cristo, reconhecendo Teu sacrifício naquela cruz, fazendo isso em memória de Ti, Senhor. Erga o Teu pão. É em memória de Ti, reconhecendo que o Teu corpo foi entregue por nós. Ele foi moído, traspassado, Ele foi espancado, chicoteado, esmurrado, cortado, torturado, para que nós estivéssemos aqui hoje. Pelas Suas pisaduras nós fomos sarados, Senhor. Em Tua memória, é em memória de Tua morte e Tua ressurreição que nós celebramos o Teu nome, Senhor. Podem comer. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Erga o teu cálice.
aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou. A Ele seja a glória, a Ele seja o domínio, a Ele sejam as nossas vidas, hoje e para sempre, amém? Em Tua memória, Jesus. Nós reconhecemos o Teu sacrifício naquela cruz. E desde antes da cruz, Jesus, ainda no Getsemane, o Seu suor se tornou como gotas de sangue. Tamanha foi a angústia e a aflição, que o Senhor, sem motivos, sem razão, sem merecer, o Senhor suportou por nós. Em Tua memória, Senhor Jesus, que o sangue derramado naquela cruz traga o fruto do Seu penoso trabalho, Senhor. Que nós sejamos esses frutos em Tuas mãos. Que cada um aqui seja como frutos do penoso trabalho de Jesus. Que essa igreja, Jesus, seja como um fruto do Seu penoso trabalho. Nos ajude a não Te decepcionar, Jesus. Nos ajude a continuar construindo. Que a Tua graça continue sobre nós. Só estamos aqui por causa do sangue que foi derramado. O sangue que nos comprou. Só estamos aqui por causa disso. Só estamos vivos porque o sangue fez expiação pelos nossos pecados. Bendito seja o Teu nome, Jesus, que nos comprou. Nós mesmos sem valor algum, o Senhor comprou. Nós Te amamos, Jesus, e reconhecemos que esse sangue nos purifique mais uma vez, nos perdoe e continue nos conduzindo. Nós Te amamos. Em Tua memória, é celebrando a Tua morte e a Tua ressurreição. É por Ti, para Ti e por meio de Ti. Podem beber. Adore o nome do Senhor que vive. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Adore o nome do Senhor. Exaltado és, Santo pra sempre. O Teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis.
Santo é a tua presença, Jesus. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos por mais um ano, te exaltamos por mais um ano na tua presença. Te exaltamos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Não sem lutas, mas sempre na presença do nosso Deus. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Que o Senhor receba as nossas vidas. Que o Senhor receba mais um culto. Que o Senhor receba esse ano na tua presença. Que o Senhor receba essa comunidade de fé em tua presença. E que o Senhor continue. E que o Senhor complete a boa obra que começou. Nós consagramos tudo a Ti, Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus abençoe seu domingo, sua semana. Que Deus te abençoe esse final de ano. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe as festas. Que Deus abençoe as suas mesas. Que Deus esteja ali. Que a presença do Senhor seja manifesta na sua vida. Que a gente sempre volte para Jerusalém. E mais do que isso, permaneça em Jerusalém. E na presença do nosso amado Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vai na paz do Senhor. Deus te abençoe. Eu amo a sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe.